Que paisagem maravilhosa, hein? Infelizmente, nas últimas semanas, eu não tenho conseguido interagir muito com ela. Nem gravar do lado de fora tem dado certo, o que justifica apenas em parte a minha ausência aqui, né? Às vezes a luz não ajuda, o barulho muito menos. Aí eu não tenho outra opção, né? Me resta te convidar para ir lá para dentro. De casa e, claro, de nós mesmos também. Quero falar de duas coisas, que eu vi na televisão nos últimos dias e que mexeram comigo, ressoaram assim com o meu momento. Uma entrevista e um filme. A entrevista é a da Tamara Klink, a velejadora. Partiu para uma invernagem na Groenlândia. Por invernagem, entenda ficar com o barco preso no meio do gelo, vivendo ali dias escuros, totalmente isolada, cercada de uma natureza inóspita, perigosa. E a Tamara, ela enfrentou situações de alto risco, chegou a cair no mar congelante quando caminhava lá no gelo fino atrás de comida, sobreviveu a esse episódio aí, parece que a muitos outros também. Ela voltou para o Brasil em março de 2024 e desde então concedeu uma série de entrevistas. Mas aqui eu quero comentar aqui é para o Roda Viva. Essa entrevista parece que é uma aventura por si só, com seus próprios riscos. Sabe como? Tem um perigo ali. O perigo é ela deixar de ser a Tamara Klink, essa jovem que se propôs a enfrentar um desafio psicológico e físico imenso, deixar de ser tudo isso para ser só a filha do Amir Klink, que é um outro grande velejador que veio antes dela. Hoje em dia, a gente tem aí o conceito dos Nepo Babies, que são os filhos de pessoas, de celebridades que herdam alguns privilégios. Outro perigo era a Tamara sair reduzida, né, de aventureira a privilegiada. Se você não fosse uma mulher branca, eu acho que talvez você lidasse com o triplo dessas violências e talvez nem conseguisse viabilizar o projeto, né? Não conseguisse patrocínio, enfim. Essas colocações criam uma dinâmica curiosa nessa entrevista, porque os jornalistas eles confrontam a Tamara com os próprios privilégios o tempo todo, né? E uma vez atrás da outra, ela mostra que está consciente desses privilégios e que faz bom uso deles. Às vezes, fica parecendo até que o privilégio também tem ali um lado sombrio que a gente nem imagina. Aí eu ligo de novo, torcendo, tomara que ele atenda, tomara que ele atenda, tomara que ele atenda. E aí, alô? Alô, papai? Oi, Morena! Oi, papai, tudo bem? Sim, tudo bem aí? Sim, eu caí na água, mas eu sobrevivi. Ele, bom, não posso falar agora que eu tô entrando num avião e depois a gente se fala, tá? Tchau. Mas para ser justo com os entrevistadores, a Tamara também é muito exaltada pelo feito dela. Em dado ponto da conversa, ela quase mesmo é colocada ali numa embalagem de ícone feminista. A resposta dela é surpreendente. O que significa ser a primeira mulher a realizar algo? Se é um sinal de avanço ou evidência de um atraso? Pra mim não significa nada. Curioso isso, né? Uma coisa tão importante dessas, ela diz, pra mim não significa nada. Aí você pode pensar que ao negar se colocar nesse lugar aí de ícone da luta das mulheres, ela também nega a luta das mulheres. Mas não se engane não, ela só não quer ser ícone. A luta ela reconhece, mas reconhece tanto que faz questão de exaltar o aspecto coletivo dessa luta. Ela fala das que vieram antes dela, e não dela mesma. Mas eu também sei que eu só pude fazer isso porque muitas mulheres vieram antes, né? Mulheres que entraram vestidas de homens em navios, mulheres que brigaram para ter direito de estar a bordo, mulheres que foram mal vistas por navegar, e como a Florence Artaud, que a gente estava comentando. As militâncias e os ativismos são uma grande parte daquela conversa ali. Parece que está todo mundo tentando descobrir qual é a da Tamara. Qual é a dela? Quais são as causas dela? Pelo que ela luta? Qual é a motivação dessa jovem para arriscar toda uma vida que ela ainda tem pela frente? Ninguém está entendendo. Seriam os direitos das mulheres? Será que é a desigualdade social? Será que é a poluição dos oceanos? O quê? E é isso que nos leva ao meu momento preferido dessa entrevista. Qual a mensagem que você gostaria de passar para essas pessoas que vão te ouvir, que muitas vezes são pessoas, umas que precisam, enfim, que mensagem que você pretende deixar?
Daí, depois desse longo silêncio, o nosso amigo ali resolve dar uma sugestão para ela. Uma das mensagens é cuidar melhor do planeta. Acho que seria cuidar melhor primeiro da nossa vida. Sensacional! Cuidar melhor do planeta? Não, cuidar melhor primeiro da nossa vida. A Tamara diz que foi pro meio do gelo atrás de uma tal verdade com V maiúsculo. E ninguém ali naquela bancada parece entender muito bem o que é isso, né? Nenhuma culpa. Eu também não sei o que é isso. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que essa verdade é uma coisa muito íntima. A verdade interior. Se isso aqui que você está vendo é um vlog sobre a vida pacata do homem velho, por que eu gastei tanto tempo falando sobre as exhilarantes aventuras de uma mulher jovem? Certamente é porque é mais interessante para a audiência, mas também é porque eu e você temos alguma coisa para aprender ali com a tal da verdade com V maiúsculo da Tamara. E aqui vai a minha humilde interpretação. Vivendo em sociedade e vivendo sob os ditames da cultura, a gente vai se soterrando debaixo de camadas e mais camadas de falsidade. O comercial que te faz desejar um produto do qual você não precisa, um videozinho no Instagram que faz te desejar um corpo que é impossível para você, ou uma série que faz te desejar um relacionamento que não te serve, e assim por diante. Então pode ser difícil identificar que desejos são seus e que desejos foram implantados em você. Mas se você conseguir se despir de todas as camadas, o que sobraria é a tal verdade interior. Aquela que, segundo a nossa Tamara, vem com V maiúsculo. Será que é por aí? Para mim faz sentido, porque isolada num fiorde desabitado, longe dos ditames da cultura, as camadas de falsidade que encobrem a verdade interior da nossa velejadora, elas não têm mais utilidade nenhuma. Até atrapalham, levam a decisões erradas. Por exemplo, em dado ponto da expedição, parece que a Tamara pensou em adotar uma cachorrinha. E naquele momento ela tinha todos os elementos para acreditar que se ela não adotasse o bicho ia morrer. Então a verdade interior da Tamara, conectada àquele contexto selvagem no qual ela estava inserida, estava apontando para isso. Era para adotar a cachorrinha. Só que a verdade interior da Tamara, conectada com os desejos mais profundos dela e também com o contexto selvagem ali no qual a Tamara estava inserida, essa verdade ela é contrariada pela cultura e até pela ciência. Todo mundo sabe que não se tira um cachorrinho novinho do meio da ninhada. Aí a Tamara se viu num dilema, né? Pego a cachorrinha ou não pego a cachorrinha? Resolveu entrar em contato com um veterinário. E aí você está tirando dela a possibilidade de ter uma vida feliz com outros cachorros de trenó como ela, você vai atrapalhar o desenvolvimento mental do cachorro, isso é péssimo. Mas aí uns 60 dias se passam e a Tamara descobre que ela talvez tenha feito a escolha errada. E eu recebo por e-mail a notícia de que esse cachorro morreu. Com 2 meses. Percebe o dilema que foi colocado ali? De um lado, essa verdade com V maiúsculo, que se expressa principalmente através da compaixão, que faz ela querer resgatar a cachorrinha. Do outro lado, o conselho do especialista, que se expressa numa certa racionalidade e se submete à cultura e até à ciência. É claro que não é recomendável descartar a recomendação de especialista, mas nesse caso, talvez o conselho do veterinário se aplicasse melhor ao contexto de um canil premiado da Grande São Paulo, que é um fiorde completamente selvagem. Um contexto que o especialista jamais poderia enxergar e sentir tão bem quanto a verdade da Tamara. Será que ela fez a decisão errada? Veja, a Tamara precisaria ter muita fé nessa verdade. Precisaria aceitar ser chamada de maluca, de irresponsável, para salvar ali a cachorrinha e viver uma amizade com ela. Só que ela não teve esse ímpeto de contrariar tudo e todos ao redor. Nenhuma culpa, eu também não teria. E onde não tem culpa, tem mérito, porque ela tirou dessa história um outro aprendizado para compartilhar com a gente. Um aprendizado que se expressa numa frase enigmática ali no meio dessa entrevista. Um cachorro um pouco maior mordeu ela até matar, morreu. E é isso. Não dá para prever muito. E aí eu pensei que eu pensei tanto nos perigos de ir e eu não pensei nos perigos de ficar. Pensou nos perigos de ir, mas não pensou nos perigos de ficar, na esteira da história da cachorrinha. Enigmático, significativo, deve ter mais do que parece aí nessa frase, né? Vamos ter que analisar.
Quais são os perigos de ir? Certamente são os perigos da natureza selvagem na qual ela se meteu, né? São os perigos desse ambiente inóspito que obriga a Tamara a se guiar por essa tal verdade com V maiúsculo. Essa é a parte fácil, né? Mas cadê o perigo de ficar? Perigo que ela tende a ignorar, tende a não pensar a respeito. Será que é o perigo de uma vida subordinada à cultura e ao senso comum da sociedade? Uma vida na qual é muito fácil perder o contato com aquela verdade que ela foi buscar? Será que é por aí? Não, se for isso, é um perigo e tanto, né? A gente está falando dos perigos de viver uma vida sem sentido, sem propósito, uma vida em que as pessoas acabam existindo em função de trabalhos que não fazem bem nem para elas e nem para o mundo ao redor delas. Uma vida tão desconectada da verdade interior que acaba sendo uma vida sem objetivos, além daqueles impostos pela cultura, o produto do comercial, o corpo do videozinho do Instagram, o relacionamento igualzinho ao da série. E é isso que nos leva a um filme excepcional, que por uma dessas maravilhosas coincidências da vida eu vi pouco tempo depois da entrevista da Tamara. Encaixou como Lego, viu, a entrevista no filme. Chama Jerry Maguire, tá na Netflix até o final de março de 2025. É um filme antigo, viu, de 1996. Nem todo mundo conhece, mas quem conhece ama de paixão. É uma das fanbases, um dos fã-clubes mais ativos e talvez até mais malucos do mundo. Em Los Angeles tem esses caras que tem uma locadora dedicada apenas às fitas VHS do Jerry Maguire. E eles têm um sonho. O plano desses caras é estocar mais e mais e mais fita na locadora até que um dia eles possam construir uma pirâmide no deserto com elas. Seria um monumento em homenagem ao filme. E, por consequência, ao tema desse filme, que é a verdade interior. Quer dizer, na minha interpretação, né? Deixa eu explicar. Nesse filme, o Tom Cruise é um agente esportivo. Ele representa atletas, e o que ele faz é explorar esses caras até onde dá. Ele não tem nenhum foco no esporte, tá pensando ali só em contrato de publicidade, em dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Aí um dia ele tem uma crise de consciência e resolve escrever um manifesto, propondo um outro modelo de negócios para a empresa em que ele trabalha. Ele quer atender menos atletas, dar um atendimento mais humano, mais personalizado, mais presente para cada um desses atletas, mesmo que ele e a empresa acabem ganhando menos dinheiro com isso. Aí ele imprime várias e várias cópias desse texto para distribuir na empresa. Aí o atendente lá da copiadora diz o seguinte para ele: That's how you become great, man. Hang your balls out there. Primeiro, Tom Cruise é aplaudido ali pela verdade do que ele escreveu, só que não demora muito, ele acaba sendo demitido, né? E sem emprego, ele resolve aplicar os princípios do manifesto dele de maneira independente, numa nova empresa que ele vai abrir, só que ele precisa de clientes. Aí começa assim uma corrida, uma maratona telefônica. O Tom Cruise tem que ligar para todos os clientes dele e convencer esses caras a ficar com ele, antes que a empresa que o demitiu faça a mesma coisa. Acontece que o Tom Cruise quer ser rápido ali nas ligações, quer falar rapidinho com todo mundo, mas uma ligação acaba levando tempo demais. É o Cuba Gooding Jr., que faz um jogador de futebol americano nesse filme. Ele fala pra caramba, segura o Tom Cruise no telefone um tempão, e aí, no fim, o Cuba Gooding Jr. acaba sendo o único cliente do Tom Cruise. Demitido, quase sem cliente nenhum, o Tom Cruise começa a ter problema ali no casamento também. Ele descobre que a esposa gostava mais dele quando ele estava num outro momento, quando ele estava conectado com outros valores. Jerry, you and I are salespeople. We sell. It's not love me. It's not trust my handshake. Isso é só o começo do filme, eu não quero dar muito spoiler e nem preciso para embasar aqui meu argumento. O meu ponto é, o manifesto do Tom Cruise é mais ou menos como o Fjord da Tamara. A vida no Fjord vai retirando camadas e mais camadas da Tamara até que sobra apenas aquela verdade com V maiúsculo. E o manifesto do Tom Cruise faz a mesma coisa. Ele escreve ali que dinheiro não deve ser o mais importante. Acaba demitido. Ele escreve que deve dar mais atenção aos clientes. Aí acaba no telefone com um cliente que demanda ali um tempão dele.
E o mesmo vale para o relacionamento que ele tinha com a esposa. Um relacionamento que era muito mais adequado, se encaixava muito melhor no momento dele antes daquele manifesto. Eu gosto muito desse filme, recomendo mesmo assim. E é curioso para mim notar que no roteiro, depois que o Tom Cruise entra nesse caminho aí da verdade interior, já não tem mais volta. Tudo que acontece na vida dele acontece para arrancar camadas e mais camadas e mais camadas de superficialidade, de falsidade da vida dele. Todas essas camadas, claro, têm um final bem mal cheiroso, né? Ser demitido é ruim, mas é isso que faz com que o Tom Cruise seja leal aos propósitos daquele manifesto. Naquela empresa ele não poderia fazer isso. Ficar com apenas um cliente que fala pra caramba e exige muita atenção também não parece legal à primeira vista, mas é isso que vai fazer o Tom Cruise aprender a ser um agente humano, atencioso, presente com os seus clientes. E o fim do relacionamento certamente é pior, mas é isso que abre espaço para que o Tom Cruise possa experimentar afetos mais profundos. No fim, depois que cada camada mais cultural, superficial, falsa encontra seu viscoso fim, tudo que sobra no Tom Cruise é um núcleo duro de verdade. E eis aqui a verdade interior, aquela com o V maiúsculo. Está entendendo a comparação com o papel higiênico? Como diz meu pai, né? Vou aqui roubar uma frase do meu pai, que eu não preciso criar metáforas, né? Eu faço as metáforas existindo. Enfim, esse é o negócio. A busca pela verdade interior não me parece, a partir desses dois conteúdinhos aí, a entrevista e o filme, uma busca que preenche a gente. Longe disso. Parece ser uma busca que esvazia, ao menos temporariamente. É doloroso, mas no fim, tomara, é pro bem. Falando em final, né? Não quero estragar o fim de Jerry Maguire pra você, mas é Hollywood, todo mundo sabe que tem final feliz sempre, então me parece seguro dizer que no fim do filme, o Tom Cruise parece que aprende aquilo que o mestre quis dizer quando escreveu que isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Essa frase virou moda nos perfis do antigo Orkut. Depois disso, muita gente começou a considerá-la meio brega. Mas eu não tô nem aí. Sabe por quê? Porque é verdade. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e muito obrigado pela paciência, né, que eu tenho exigido bastante. Eu sei que faz tempo que eu tô sem produzir um vídeo novo aqui e alguns de vocês, como a Paty, se revelaram muito mais compreensivos, muito mais compassivos do que eu poderia imaginar, esperar ou pedir para vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Espero que tenha ficado mais ou menos claro a razão da demora, talvez. Eu estou descascando camadas e mais camadas também? Será que é isso? Acho que sim, né? Enfim, o tempo de esvaziar há de passar. E aí a gente volta a preencher. Valeu!